Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio de estarmos aqui para mais uma meditação na bendita Palavra de Deus. E nós iniciamos este momento desejando aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo para a nossa meditação no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O tema para a nossa meditação é da morte para a vida. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam o Evangelho de Jesus Cristo, apresentando a biografia de Jesus como o descendente de Adão, João nos apresenta Jesus de uma maneira diferente. Ele inicia seu Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podemos substituir a palavra verbo pela palavra. No princípio era a palavra, e a palavra humanizou-se. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo 1 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Assim nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por 4 personagens, Mateus, Marcos, Lucas e João. Com essa diferença que já observamos, João apresenta Jesus como o Filho de Deus e também como o Cordeiro de Deus. João usa cerca de 25 vezes no seu Evangelho a frase na verdade, ou em verdade, em verdade. É uma linguagem que reforça a mensagem. O comentarista bíblico apresenta cerca de 16 sinônimos para esta frase, sendo que significa seriamente, efetivamente, francamente, com o objetivo de assegurar aos seus ouvintes a importância da mensagem que Jesus estava transmitindo naquele momento. Jesus desejava que seus ouvintes fossem edificados com aquela palavra, fossem abençoados com aquela palavra. E por isso, então, ele chama a atenção, reforçando a necessidade de darmos atenção. Em verdade, em verdade. E ele prossegue dizendo: quem ouve a minha palavra. É importante lembrar que este ouvir, ele não significa apenas o sentido da audição, mas especialmente o escutar, que requer uma atenção especial, requer percepção daquilo que está sendo dito, requer atenção especial, porque o assunto é muito importante. É isso que Jesus está dizendo. Escutar em conformidade com aquilo que está sendo ensinado. Ouvir a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Jesus prossegue no seu discurso, nos seus ensinamentos, e ele diz: daquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, crer no seu Filho Jesus Cristo, que é a revelação máxima do amor de Deus e da sua pessoa. Nós somos suas criaturas, e quando lemos os versos seguintes, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós aprendemos
Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nosso Senhor Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, o nosso Pai. Quando Filipe disse a Jesus, ainda no capítulo 14, ele disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo a necessidade de crermos naquele que o enviou, nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor nosso Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas e Criador especialmente do plano, do projeto da nossa salvação. A nossa salvação foi projetada, foi planejada pelo Senhor nosso Deus, e esta salvação está completamente embasada na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E João 3,16 reforça isso que eu estou dizendo, porque a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer em Deus, mas crer também no Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer que cremos em Deus e para a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, depositarmos nossa fé em outras filosofias e personagens da história. Nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência tem que estar firmada em Cristo Jesus. E Jesus complementa dizendo: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ou seja, a salvação eterna. A salvação não se compra, a salvação não se conquista, a salvação se aceita, a salvação se recebe. A vida eterna é uma dádiva de Deus a cada um de nós, para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam, ensinam, pregam que a salvação é uma conquista humana, mas Deus não vende bênçãos, Deus não vende o perdão dos nossos pecados. Em João 10, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo disse que ele dá às suas ovelhas a vida eterna. Ele disse no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E no verso 28 ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, entendemos com clareza que a vida eterna é uma dádiva de Deus a cada um de nós, aqueles que creem no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação nos é dada graciosamente através da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo esta verdade aos cristãos de Éfeso, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos nossos atos, ou seja, das nossas obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém se orgulhe. Então entendemos que a nossa salvação nos é dada através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não por meio daquilo que fazemos. Salvação é um presente que Deus nos dá. E Jesus, ele continua dizendo: não entrará em condenação
A palavra diz, na carta de Paulo aos cristãos de Roma, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, há uma necessidade de crermos em Deus, crermos no Senhor Jesus Cristo, abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus atue em nosso intelecto, em nosso coração psíquico, a fim de recebermos de Deus o perdão dos nossos pecados e entregarmos as nossas vidas aos cuidados de Deus, aos cuidados do Senhor Jesus e nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo. Vivemos em um mundo, especialmente no Brasil, um país extremamente religioso, mas o objeto da salvação, da fé, não é o Senhor Jesus Cristo. Pessoas há que depositam sua religiosidade em objetos, em filosofias, em personagens da história, menos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, por mais fé que haja, por mais religiosidade que haja, a pessoa permanece perdida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos, ainda que religiosos, verificar, examinar, refletir nesta verdade eterna da palavra de Deus. Também é interessante observarmos a mensagem que o versículo traz. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem sem Jesus, o ser humano sem Jesus, em seus pecados, ele está num estado de morto para Deus. Paulo confirma esta verdade quando escreve aos cristãos de Éfeso no capítulo 2. Ele diz que todos nós andávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, mas Jesus Cristo veio e nos ressuscitou e nos fez agora sentar nos lugares celestiais. Então, a condição do ser humano, vivendo uma vida, ainda que religiosa, confiado nos seus próprios méritos para receber o perdão dos seus pecados, a pessoa, ainda que religiosa, mas sem Cristo, ela está perdida. Biblicamente, ela está irremediavelmente perdida. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus não tem nenhum substituto para o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que o Senhor Jesus Cristo humanizou-se, veio viver entre nós e enfrentou o martírio, o sacrifício da cruz e ressuscitou ao terceiro dia e ficou na terra ainda 40 dias e depois voltou para o céu com um único objetivo de nos trazer o perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, quando nós encontramos Jesus, a salvação em Cristo Jesus, nós passamos de um estado de mortos para um estado de vivos. Agora, vivos para Deus. Porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos também espiritualmente com Ele. Uma verdade profunda que este versículo traz é que nós podemos ter a convicção da vida eterna. O Senhor está dizendo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
O verbo está no presente do indicativo. Não deixa dúvidas. Não há advérbios de dúvidas quando se trata do assunto salvação e vida eterna. Em João 3:36, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Em João 6:47, a Bíblia volta a dizer: aquele que crê em mim. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, meu prezado ouvinte, amado irmão, creiamos, pois, neste Deus maravilhoso e no seu Filho Jesus Cristo, que através do seu infinito amor e da sua bendita graça, nos concede este privilégio maravilhoso de termos a vida eterna, a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados. Que Deus, pois, possa ter falado aos nossos corações nesta meditação. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não creu, porque crer significa confiar, crer significa entregar-se, crer significa submeter-se ao senhorio do Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, e nós te agradecemos por tua paternidade. Nós te louvamos de todo o nosso coração, o privilégio de termos mais um dia de vida, alimentação, a casa onde moramos, a família. Ó Deus, tantas coisas boas o Senhor tem nos dado. E acima de todas estas coisas, esses bens materiais, o Senhor nos agraciou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, viveu entre nós, nos ensinou o seu evangelho e provou o seu amor para conosco, dando a vida dele ali na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia, e depois voltou para o céu, mas mandou o Espírito Santo para estar com a igreja, para estar conosco. E por tudo isso nós te louvamos. Nós te agradecemos porque Jesus é vida. E quando temos Jesus em nossos corações, passamos de um estado de mortos para um estado de vivos. Vivos para estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Deus, ainda nós te pedimos, nosso Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles corações que estão enlutados, daqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, nossas enfermidades, sara as nossas dores, enche os nossos corações de esperança e enche-nos da tua bendita paz. Nós oramos no nome poderoso, no nome eterno de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Desejamos que os queridos tenham uma semana de paz, muita prosperidade, sucesso em todos os afazeres e harmonia no seu lar. No nome santo de Jesus. Amém.